foi pensado, e o Paraná foi um dos primeiros estados a fazer parte disso, o meu nome foi um dos nomes sugeridos para a escola para atuar na coordenação. Eu ainda dizia, puxa, eu tenho muita vontade de ser tutora disso, porque eu gosto de sala de aula, eu gosto, né? Mas na época foi sugerido então pela direção da escola que eu pudesse fazer parte da coordenação. Você não integrava a escola? Então, na época também coincidiu de estar sendo iniciada a segunda edição do PEMAC, né, do Programa de Melhoria de Acesso e de Qualidade no Serviço da Atenção Primária. Então, na primeira edição eu fui cliente, digamos assim, eu fui avaliada no serviço onde eu era coordenadora da atenção primária, num município próximo chamado São José dos Pinhais, aqui no Paraná. E na segunda edição, então, a coordenadora do estado do Paraná, do PEMAC, a segunda edição, me fez o convite para eu ser uma das supervisoras disso. E isso, então, coincidiu com o convite para eu ser da coordenação do Caminhos do Cuidado. Então, não foi possível, né? Tive que fazer uma opção. E como o meu interesse era ser tutora e não exatamente coordenadora, eu acabei acompanhando à distância só. Estava na escola, mas para supervisionar o PEMAC, e à distância eu ouvia falar do Caminhos do Cuidado. Nem tutora você foi? Nem me candidatei a tutora. Posteriormente, então, o PEMAC teve a sua edição finalizada, nós concluímos no estado do Paraná, e coincidiu de que a coordenadora do Caminhos do Cuidado, então, desde o início, né, a coordenadora que aceitou fazer essa atividade, decidiu sair, né? E aí, então, a escola me chamou novamente para fazer uma atividade assim bastante desafiadora, que seria assumir aquilo que havia ficado pendente. Então, o convite se deu precisamente no mês de dezembro de 2014, e o pendente seria aproximadamente concluir 75 turmas até 31 de março. Para a gente, talvez às vezes por ignorância, às vezes a gente aceita desafios, eu não tinha exatamente noção do que era aquilo, mas eu estava tão empolgada, eu falei, vou assistir, se é a segunda vez que eu estou sendo chamada para me envolver no Caminhos, talvez seja o momento, né? E aí eu aceitei, isso representava mais ou menos quase 2.000 pessoas a serem preparadas, capacitadas. Então, eu comecei efetivamente na última semana, dia 16 de dezembro, e logo depois a escola entra em recesso e o país para, né? Coincidiu dezembro, os final de ano. E o mês de janeiro foi um mês assim, de muitas férias, tanto de tutores quanto dos municípios, né? Porque aqueles agentes comunitários, auxiliares e técnicos que permaneciam trabalhando, eles também não poderiam sair para serem capacitados, porque daí... Então foi um período assim, foi muito emocionante, foi muito intenso, porque foi, sabe, um esforço concentrado de todo mundo para que desse certo, que felizmente deu, mas no fundo, nós tínhamos muito medo de não conseguir cumprir a meta, porque eu desconhecia o processo e todos os detalhes que envolvem o processo, né? Não é tão simples assim. Você e quem mais? Tinha equipe? Tinha uma equipe, assim, uma das pessoas que era o apoio mais logístico aqui do Paraná, que estava desde o início de 2014. Então, ela era uma pessoa bem experiente, a Cristiane, você vai conversar com ela. E o Eduardo faria o apoio mais do pedagógico, da parte de matrículas, etc., que tinha entrado uma semana ou um mês antes de mim, tão novo quanto eu. Então, essa era a nossa equipe para um estado que tem 399 municípios. Obviamente não tinha tudo isso para ser capacitado, mas os municípios que ficaram pendentes de regiões muito distantes de Curitiba e que não necessariamente tinham tutores próximos dessas regiões. Então, como eu disse, o fato de eu desconhecer o processo, de certa forma, até me ajudou a aceitar de coração aberto, porque talvez se eu soubesse, eu tivesse mais medo de aceitar o desafio. A estratégia é a seguinte: a despeito de eu ter trabalhado pouco no serviço, no SUS, no público, eu conhecia muito, até por essas minhas andanças pelo estado falando por aí, né? Então, a minha estratégia inicial foi fazer um levantamento real daquilo que tinha sido feito e daquilo que estava pendente. A partir de então, eu entrei em contato com as regionais pendentes e pedi para que eles me mandassem os contatos atualizados
dos gestores municipais de saúde com e-mail e telefone. O próximo passo foi elaborar textos padrão para diferentes situações. Eu não sei se eu sei escrever, mas eu gosto de assim, deixar as coisas formalizadas, elas me auxiliariam. E aí nós redividimos o trabalho das equipes, não ficou mais tudo centralizado em mim. Como nós tínhamos pouco tempo, nós resolvemos dividir as regionais. Eu fiquei com... São quantas? São 22 no Paraná, só que não eram as 22 pendentes, mas, por exemplo, nós tínhamos uma média de 13, se não me engano, 13 regionais pendentes, né? Então, eu fiquei com grande parte delas e a Cristiane ficou com menos regionais, mas fazendo tudo de cada regional. A gente entendeu que talvez assim agilizasse. E o Eduardo ficou dando bastante suporte para mim diretamente, junto com a Cristiane assumindo uma regional, porque ela já conhecia melhor o processo do que eu. E aí então eu escrevi esses documentos padrão, que isso facilitou bastante, porque daí cada vez que tinha que fazer um contato, eu abria o contato com o município, mas eu já tinha um documento pronto. Isso agilizou muito, né? E aí começamos o trabalho intensivo de telefônico, solicitamos da coordenação macro-regional mais um celular, porque nós tínhamos um telefone fixo só e um celular, e nós éramos 3 pessoas, então nós precisamos ficar com 3 telefones período integral, né? E aí fizemos isso, a macro nos disponibilizou um telefone, então fiquei com um celular, a Cristiane outro, o Eduardo com fixo e incansavelmente tentando abrir as turmas. Então, esse colegiado, ele apoiou, né? Nessa minha estada de 4 meses à frente do Caminhos, nós tivemos um único encontro presencial, que foi logo quando eu entrei, para eu tomar pé e entender quem eram as pessoas que poderiam ajudar também, né? E aí foi feita uma reunião aqui na escola, com parte dos representantes do colegiado gestor, na medida em que também havia período de transição, né? Então, os que permaneceram estiveram presentes, assim como os orientadores também estiveram presentes nessa reunião presencial, para a gente poder se conhecer e para a gente montar uma estratégia, né? Quem eram os representantes? Saúde mental? Representante da saúde mental. A representante da atenção primária não esteve presente na reunião, mas eu conhecia bem a pessoa, então ficou facilitada a conversa, né? E tivemos os orientadores de partes distantes do Paraná que vieram a essa reunião para eu poder conhecê-los e para poder facilitar saber com quem estaria falando, né? Então foi bem importante a reunião, em que pese naquele momento eu ainda não ter dúvida, porque a gente só tem dúvida de fato quando você está no operacional. As dúvidas começaram a surgir depois e que foram sendo esclarecidas muito diretamente com a macro-regional. Tive muito contato, em algum momento com a Renata, né, minha coordenadora, em alguns momentos com o Rui e pessoas de nível assim, nacional, digamos, mas muito mais estreitamente com a coordenação macro-regional. O papel da macro é fundamental? É essencial. Para mim foi essencial nesse meu período. Eu não tive contato muito com os outros papéis, assim, eu tive com o colegiado gestor, mas como o colegiado gestor foi bem intenso na primeira etapa que eu não estava presente, o meu foi uma continuidade, eu não tive tanto contato com ele, só uma única vez. Para dentro do projeto, a sua relação foi mais com a infraestrutura, foi. Não com outras áreas? Não foi. O pedagógico também aconteceu o seguinte, em que pese nessa reunião também está presente a Débora na época, logo depois a Débora saiu do projeto, porque já estava no final, algumas pessoas foram desmobilizadas, outras entraram, e eu tive um contato telefônico com a pessoa que a substituiu, mas então cheguei a conhecê-lo. Então houve sempre muita disponibilidade das pessoas, mas até por conta da nossa correria, a gente nem pensava muito em sabe? Lógico. E a relação com os orientadores, tutores, como é que foi? Então, a relação com os tutores, comunidade de prática, o coordenador regional, ele não tem muito acesso, né? Ele foi desenhado para ter acesso mais na questão pedagógica. Então, eu praticamente entrei na comunidade de prática apenas para ver que existia, mas não a utilizei. A relação com os orientadores acabou se dando numa única vez também, quando numa situação específica de um município específico chamado São Mateus do Sul, em que houve a desistência por 2 vezes dos tutores. Depois de acordado, negociado, eu entendi que a variável não controlável, uma das variáveis não controláveis eram os tutores, né? Porque depois de negociado tudo certo,
o tutor deu para trás, o primeiro tutor. Daí, entre a desistência do primeiro tutor e a busca por um segundo tutor, aconteceu essa reunião presencial, em que eu pedi desesperadamente ajuda para todo mundo. E aí, uma orientadora de Santa Catarina, que esteve presente à reunião, também se mobilizou e tentou me ajudar encontrando uma tutora de Santa Catarina. Então, eu pensei, meus problemas se resolveram com essa turma, porque a tutora concordou, viria de Santa Catarina, era mais perto dela vir do que outra pessoa do próprio Paraná, e eu estava toda feliz. Eis que, um dia antes de começar a turma em São Mateus do Sul, essa turma foi emblemática para nós, ela desiste também. E aí, fiquei, né, com aquela bomba na mão, literalmente, porque eu tinha turma para começar no dia seguinte. Então, tivemos que cancelar a turma e eu acionei o mundo para conseguir uma outra tutora. Mas o meu mundo chama Deus, porque quem acabou me ajudando mesmo a encontrar uma tutora desesperadamente foi Deus, porque eu resolvi ligar aleatoriamente para uma lista de 99 tutores, assim, não conhecia, de regional, que já havia acabado o ano passado, até que encontro uma senhora, Cleusa, preciso saber o nome dessa tutora, Cleusa, abençoada, que se dispôs a vir de Londrina, que é quase em São Paulo, é quase em outro estado, para atender essa turma a partir da semana seguinte. Essa tutora veio de avião, para você ter uma ideia. A gente sabe que é um extra. Teria que vir até Curitiba de avião para pegar um ônibus para ir para essa cidade. Não tinha dali para lá. Então, eu, nesse ponto, apesar de ter uma iniciativa de ajuda do orientador, a ajuda acabou sendo por nós mesmos, assim, sabe? Porque a pessoa que se dispôs simplesmente também me deixou na mão. Então, esse é um ponto até interessante na relação com os tutores, né? Os tutores, a sensação que eu tenho é que a gente os trata da mesma maneira, que a gente trata igualmente os desiguais. Você não tem nenhuma ferramenta para valorizar aquele que trabalha bem. A sensação que eu tenho é entendida como obrigação quando ele trabalha bem. E eu também não tenho nenhuma ferramenta no caminho, gerencialmente falando, para corresponsabilizar essa, por exemplo, que me deixa na mão por uma razão que mudou de ideia, enfim. Ou, por exemplo, uma outra tutora de uma outra cidade que respondeu para mim, eu fiz a formação, mas eu não ministrei nenhuma turma e não vou ministrar. E quero ver quem vai me obrigar a fazer isso. Em tom, inclusive, de ameaça. Né? Então, é uma questão de um investimento de recurso público num tutor que não correspondeu sequer com nenhuma turma. Então, isso é uma fragilidade, algo, a meu ver, que precisa ser revisto. Que ferramenta poderia ser criada? Eu creio que precisaríamos ter algumas coisas mais formais, entendeu? Porque ele não entende o que significa, talvez, deixar uma turma na mão ou não aceitar fazer, né? Porque as pessoas se beneficiaram de uma capacitação maravilhosa e, de repente, na hora que foi preciso, no próprio município, detalhe, no próprio município da tutora, ela disse, não vou fazer, não quero fazer, quero ver quem me obriga a fazer. Né? Então, a gente fica atado aqui. Né? O nosso trabalho é muito de garimpo, muito de articulação e muito de negociação. Nossa, eu creio que nesses 4 meses eu me desenvolvi assim para vender qualquer produto agora. Então, o perfil para ser um coordenador seria Ele precisa ser um negociador, ele precisa ter uma habilidade de comunicação verbal e não verbal, sabe? Verbal, eu diria, tanto escrita como falada, e a não verbal, eu creio que precisariam ter mais momentos presenciais com os tutores ao longo do processo. Justamente para você ter alguma coisa para você dar um retorno positivo para quem trabalha bem. Né? Porque eu tive, em contrapartida, tutores que viajaram 1.200 quilômetros, né? 600 para ir, 600 para voltar. Isso, para mim, 5 vezes, né? 5 vezes eles fizeram 1.200 quilômetros. Isso, para mim, ele é diferenciado. Ele precisa ter quer dizer, primeiro o processo tem que privilegiar tutores da região. Esse é o primeiro ponto. Em não havendo, como é o caso dessa situação, pessoas que se dispuseram a viajar, então o processo de pagamento tem que ser mais ágil, não sei, alguma coisa precisa ser ajustada nessa engrenagem, né? E outra questão que, a meu ver, é bastante importante no processo é que também não tem nenhuma ferramenta para corresponsabilizar os gestores municipais. Os gestores municipais, eles são também uma outra variável não controlada, mas que não poderia ficar tão solto assim. A meu ver, os textos padrão deviam ser feitos pelo Caminhos do Cuidado, por um nível central. Então,
Então, quando é para abrir turma, faz assim, quando é para faz assado, sabe? Ter vários... Então, eu desenvolvi os meus, não tinha isso pronto aqui, né? Então, eu tive que desenvolver todos. Num finalmente, que eu investi tempo para fazer isso. Não considerei perder tempo, mas eu investi tempo. Mas eu acho que os textos tinham que ter alguma coisa mais oficial, de Ministério da Saúde, de Fiocruz, não sei. Porque, por exemplo, uma turma numa cidade para 4 municípios, uma turma não, 2 turmas em dias sequenciais, que eram para ser 80 pessoas, eu tive 29. Isso porque os gestores não mandaram, entendeu? Então, eu me organizei para 2 tutores, porque eram 2 turmas de 40, né? Restaurante para 40, material para 40, em cada turma. E as turmas tiveram 29 alunos, juntando as 2. Então, isso para mim é inadmissível. Mas no nível de coordenação estadual, eu me sinto impotente, porque não existe nenhum tipo de compromisso com o gestor. E em que pese, eu até acredito que tenha alguma facilidade de argumentação com o gestor, a gente faz um papel assim bastante engraçado, até. É patético até, porque o gestor diz, não vou mandar, mudei de ideia, ponto. Então não poderia ser assim. Ele precisaria assinar um documento que ele está recebendo no seu município, recurso público para fazer uma capacitação de altíssima qualidade, onde a única coisa que ele tem que fazer é dispensar o aluno, ou, em alguns casos, providenciar o transporte, e ele simplesmente diz não, me parece que fica um desperdício até do dinheiro. Então, ele precisaria ter alguma maior, não? Então, isso aconteceu. Então, por isso que eu disse que a minha habilidade para negociar, eu encontrava argumentos 1000, usando, inclusive, Tribunal de Contas. Veja, você é um gestor público, você conhece a prestação de público, como que tem que ser. O Ministério da Saúde vai querer saber da gente por que previmos 2 turmas de 80 e apareceram 29, né? Então, não tem como nós estarmos presentes, eu não acredito que seja assim que precise funcionar. Eu creio mesmo que precisa ser alguma coisa mais de cima para baixo, a pessoa não pode ter o direito de não querer fazer porque mudou de ideia, né? E assim, existe tanta descontinuidade nos municípios, né? O gestor X deixou de ser gestor, o gestor Y entra e a coisa tem que começar tudo de novo, tem que ir na CIB, tem que negociar, quer dizer, daí o processo não anda. Então, por isso que eu estou muito feliz assim, de ter conseguido cumprir a meta, de termos conseguido, né? A equipe local se empenhou pra caramba, porque foram muitas as dificuldades, assim, me apropriar do processo, né? Assim, enquanto o ônibus estava andando, sabe? Não teve um tempo, vamos fazer uma capacitação e pouco local para ler como que fazia, caso não fosse assim. Então, fomos, por ensaio e erro, tentando fazer, sabe? Na verdade, a meta eram 14.189 no Paraná, né? E a gente conseguiu chegar quase 13 mil. Então, nós formamos, não tenho o número exato aqui, que pena. Tem ali, que bom, mas eu não me lembro exatamente. Foram quase perto de 2.000, assim, sabe? Só que assim, mais até do que o quantitativo, que confesso, nós achávamos que não iríamos conseguir, eram os locais do estado onde nós tivemos que ir, muito longe daqui, sabe? Muito distantes de Curitiba. Locais onde as regionais, elas não foram alcançadas. Então, muitas das regionais foi o primeiro contato nosso com a regional. Não foram municípios daquela regional faltando. Regionais, algumas quase inteiras tendo que fazer. Regionais grandes. Então, ficamos contentes com isso, né? A despeito das nossas limitações, né? Única categoria profissional. Então, o Caminhos permite tudo isso, né? Você atuar na ponta com aquele profissional que muitas vezes tem um papel essencial e que muitas vezes não tem oportunidade de se preparar. Mas eu insisto que tem que ter uma continuidade, tem que ter uma fase 2, não apenas para estes profissionais, mas para os demais integrantes da equipe de nível superior, enfim, para que a gente, crie uma política de capacitação permanente, de formação permanente, nesse sentido, né? Que independa do gestor, que apesar do gestor. Como você está dentro da escola, você acha que a escola seria esse caminho? A escola é esse caminho. E tem algum trabalho aqui interno? A escola passa por uma reformulação bem interessante, já iniciada com a gestão anterior com a Regina, que foi uma pessoa que
que quis que o caminho ficasse centralizado na escola e agora atualmente, você vai conversar também com a Ana, existe toda uma condição porque a escola trabalha e entende que ela precisa as coisas acontecerem de forma descentralizada. Ou seja, aquele trabalhador que, por exemplo, está lá em Foz do Iguaçu, que é muito distante daqui de Curitiba, ele tem que ter o direito de ter acesso à formação de qualidade. Na minha opinião, entretanto, a gente precisa amarrar um pouco mais essa questão assim de qual é o meu retorno após a capacitação. Não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, eu me beneficio e não tenho que devolver para o local onde eu estou. Isso precisa ser amarrado, porque senão a gente fica investindo em pessoas, às vezes, que também não correspondem. Está fazendo 1, 2, 3, 4 formações e daí? Qual é a contrapartida? Então, isso precisa ser amarrado, a meu ver, para que você não desperdice todo o investimento, né? Você não é uma pessoa da escola. Eu não. O Caminhos vai embora. Eu vou. E que retorno, que legado é esse? Bom, O que significa isso para você? Para mim significa a possibilidade de entrar em contato com mais um projeto maravilhoso e que eu vou me beneficiar como usuária e vou me beneficiar dos locais onde eu vou buscar atendimento à minha saúde. Eu me vejo nesse sentido. Mas como eu sou da área do ensino, eu creio que, e eu tenho fé, que eu vou ser envolvida numa próxima edição, se não aqui, de algum outro jeito. Porque a semelhança do que aconteceu anteriormente, eu estou sempre envolvida de alguma forma. Então, não posso prever exatamente o que vai me acontecer depois, mas eu posso ter a certeza de que eu tenho um perfil para trabalhar com essas questões assim de formação das pessoas. Eu acredito que esse é o caminho. Você acha que seria importante que a coordenação fosse uma pessoa da escola? Olha, se ela tiver perfil, sim. Não acho essencial. Eu penso que o coordenador ele tem que ter um perfil melhor definido, porque ele tem que ter uma capacidade de organização impressionante. Hoje, se você me perguntasse se eu faria diferente, eu faria. Se você me perguntasse o que é essencial para um coordenador assumir, ele tem que se apropriar primeiro da proposta, mas ele tem que fazer uma organização interna. Hoje eu investiria tempo aqui para fazer um mapeamento do Estado e ter tudo na mão, porque eu não tive quando eu entrei. Então isso demorou um pouco, tive que ir garimpando a informação. Então hoje, eu acho que a primeira etapa, por exemplo, vai começar a edição 2 do Caminhos do Cuidado. Vamos então recrutar um coordenador. Quem sabe eu? Eu faria, o Caminhos do Cuidado vai começar em junho, por exemplo, mas eu já vou ser contratado um mês antes para fazer esse levantamento do Estado. Eu teria que ter os contatos antes de começar. Uma vez, o meu território, mapeadinho assim. Quem são os gestores, com e-mail, com telefone, com não sei o quê, na ausência dele, não tem isso levantado. Eu só tenho das cidades dessas regionais por onde eu trabalhei. Mas isso é essencial. Depois, nós teríamos que o Caminhos estruturar todos os documentos padrão. Também não tem. Quando for para dizer que começa mesmo, nós temos isso, mas já contando como fazendo parte. Mas é um trabalho de bastidor que não aparece. Muito do que a coordenação faz estadual não aparece, porque é isso que tem que fazer. Se você tem isso bem organizado, as planilhas, por exemplo, na hora de fazer um relatório, cada estado registrou de um jeito. Eu registrei também. Mas para fins de comparação, é difícil comparar tomate com feijão. Então, se eu tiver em nível nacional as planilhas do jeito que precisam ser, juntar algumas pessoas para desenvolver isso, as matrizes, na hora de fazer um relatório vai ser mais fácil. Porque daí, efetivamente, as dificuldades que eu tive, elas foram elencadas, sabe? Não fica tão pessoal o relatório, não fica tão regional, assim. Eu penso que tinha que ser uma base nacional, porque senão, hoje eu creio que tudo que foi alcançado, parabéns, em nível nacional, ele ainda poderia ser melhor medido. Muito obrigada. Esse caminho. E tem algum trabalho aqui interno? A escola passa por uma reformulação bem interessante, já iniciada com a gestão anterior, com a Regina, que foi uma pessoa que quis que o caminho ficasse centralizado na escola, e agora atualmente, você vai conversar também com a Ana, existe toda uma condição porque a escola trabalha e entende que ela precisa as coisas acontecerem de forma descentralizada. Ou seja, aquele trabalhador que, por exemplo, está lá em Foz do Iguaçu, que é muito distante daqui de Curitiba, ele tem que ter o direito de ter acesso à formação de qualidade. Na minha opinião, entretanto, a gente precisa amarrar um pouco mais essa questão assim de qual é o meu retorno
após a capacitação. Não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, eu me beneficio e não tenho que devolver para o local onde eu estou. Isso precisa ser amarrado, porque senão a gente fica investindo em pessoas, às vezes, que também não correspondem. Está fazendo 1, 2, 3, 4 formações e daí? Qual é a contrapartida? Então, isso precisa ser amarrado, a meu ver, para que você não desperdice todo o investimento, né? Você não é uma pessoa da escola. Eu não. O Caminhos vai embora. Eu vou. E que retorno, que legado é esse? Bom, O que significa isso para você? Para mim significa a possibilidade de entrar em contato com mais um projeto maravilhoso e que eu vou me beneficiar como usuária e vou me beneficiar dos locais onde eu vou buscar atendimento à minha saúde. Eu me vejo nesse sentido. Mas como eu sou da área do ensino, eu creio que, e eu tenho fé, que eu vou ser envolvida numa próxima edição, se não aqui, de algum outro jeito. Porque a semelhança do que aconteceu anteriormente, eu estou sempre envolvida de alguma forma. Então, não posso prever exatamente o que vai me acontecer depois, mas eu posso ter a certeza de que eu tenho um perfil para trabalhar com essas questões assim de formação das pessoas. Eu acredito que esse é o caminho. Você acha que seria importante que a coordenação fosse uma pessoa da escola? Olha, se ela tiver perfil, sim. Não acho essencial. Eu penso que o coordenador ele tem que ter um perfil melhor definido, porque ele tem que ter uma capacidade de organização impressionante. Hoje, se você me perguntasse se eu faria diferente, eu faria. Se você me perguntasse o que é essencial para um coordenador assumir, ele tem que se apropriar primeiro da proposta, mas ele tem que fazer uma organização interna. Hoje eu investiria tempo aqui para fazer um mapeamento do Estado e ter tudo na mão, porque eu não tive quando eu entrei. Então isso demorou um pouco, tive que ir garimpando a informação. Então hoje, eu acho que a primeira etapa, por exemplo, vai começar a edição 2 do Caminhos do Cuidado. Vamos então recrutar um coordenador. Quem sabe eu? Eu faria, o Caminhos do Cuidado vai começar em junho, por exemplo, mas eu já vou ser contratado um mês antes para fazer esse levantamento do Estado. Eu teria que ter os contatos antes de começar. Uma vez, o meu território, mapeadinho assim. Quem são gestores, com e-mail, com telefone, com não sei o quê, na ausência dele, não tem isso levantado. Eu só tenho das cidades dessas regionais por onde eu trabalhei. Mas isso é essencial. Depois, nós teríamos que o Caminhos estruturar todos os documentos padrão. Também não tem. Quando for para dizer que começa mesmo, nós temos isso, mas já contando como fazendo parte. Mas é um trabalho de bastidor que não aparece. Muito do que a coordenação faz estadual não aparece, porque é isso que tem que fazer. Se você tem isso bem organizado, as planilhas, por exemplo, na hora de fazer um relatório, cada estado registrou de um jeito. Eu registrei também. Mas para fins de comparação, é difícil comparar tomate com feijão. Então, se eu tiver em nível nacional as planilhas do jeito que precisam ser, juntar algumas pessoas para desenvolver isso, as matrizes, na hora de fazer um relatório vai ser mais fácil. Porque daí, efetivamente, as dificuldades que eu tive, elas foram elencadas, sabe? Não fica tão pessoal o relatório, não fica tão regional, assim. Eu penso que tinha que ser uma base nacional, porque senão, hoje eu creio que tudo que foi alcançado, parabéns, em nível nacional, ele ainda poderia ser melhor medido. Muito bem.